Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje quero conversar sobre algo que vai muito além das palavras, que é o poder da literatura como resistência e inclusão, e como a literatura continua essencial mesmo na era da inteligência artificial. Então, mais do que uma conversa, um bate-papo, quero que esse momento seja uma reflexão sobre o que nos faz humanos. Hoje abordarei o tema Literatura como instrumento de resistência e inclusão, desafios na era da inteligência artificial. Antes de abordar o assunto, quero me apresentar brevemente. Sou Tereza Raquel Xavier Viana, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Atualmente conduzo um ensaio clínico com o uso de cannabis medicinal em pacientes com Alzheimer. Sou graduada em Gestão de Marketing pela Uninove, discente em Biomedicina pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu, minha segunda graduação. Tenho pós-graduação em Neurociências pela Unifesp, Cannabis Medicinal pela Duane, Gerontologia Biomédica pela Uninter, Auditoria em Sistemas de Saúde e Administração Hospitalar pela Faculdade São Marcos, Neuroanatomia pela USP, Neurociência do Desenvolvimento pela PUC, sou membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Além disso, sou escritora de livros infantis, acadêmicos, científicos e de poesia. Tenho uma trajetória que une duas paixões aparentemente distantes, mas que para mim faz todo sentido e sempre estiveram lado a lado, que é a ciência e a literatura. Ambas, no fundo, elas falam sobre a mesma coisa, sobre a busca por sentido e o desejo de transformar o mundo. E é justamente por acreditar nesse poder das palavras que hoje quero propor uma reflexão. O que acontece com uma sociedade que para de ler? E aí, o que vocês acham? Compartilhem comigo, escrevam. Quando deixamos de ler, deixamos de sentir. E quando deixamos de sentir, deixamos de enxergar o outro. Me respondam, quantas vezes você leu algo e sentiu que alguém tinha escrito aquilo exatamente para você? A literatura, ela faz isso, ela nos lembra de quem somos, né? Que somos humanos. E talvez seja por isso que, mesmo em meio a tanta tecnologia, ela continua sendo um dos maiores atos de resistência. Por isso, que a literatura é tão necessária, é tão relevante, porque ela continua sendo, além de resistência, inclusão e humanidade. E é sobre isso que quero conversar com vocês hoje. Desde o início da história, a literatura ela tem sido um abrigo, né? A palavra tem sido um refúgio, um espaço onde encontramos o outro e também a nós mesmos. A literatura nasceu antes mesmo do papel, quando as histórias ainda eram contadas em volta do fogo, passadas aí de geração para geração. Então, cada narrativa era uma forma de preservar a memória, de dar sentido à existência, de registrar aquilo que não podia ser esquecido. Então, quando lemos, viajamos sem sair do lugar. Atravessamos séculos, culturas, dores e amores que talvez nunca viveríamos, mas que nos ensinam algo sobre o que é ser humano. E quando escrevemos, deixamos marcas no tempo. A escrita é isso, é deixar marcas no tempo. Escrever é uma forma de resistir ao esquecimento, de dizer eu estive aqui, olha como isso é forte. Escrever é uma forma
de resistir ao esquecimento, né? Novamente, de dizer, eu estou aqui. Então, mesmo com tanta tecnologia, com toda a inteligência artificial à nossa disposição, com as respostas prontas em segundos, ainda assim nós precisamos de histórias, porque histórias nos lembram de quem somos, nos humanizam, nos faz sentir. São como o fio que nos conecta uns aos outros, mesmo quando tudo parece nos afastar. Segundo Clarice Lispector, escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível. E talvez seja exatamente isso, né? Escrever é tentar capturar o invisível, o que sentimos, o que sonhamos, o que nos move. A literatura é esse espelho da alma humana. Ela traduz aquilo que a ciência explica e que o coração sente. E quando escrevemos, ou mesmo quando lemos, estamos praticando sim um ato de resistência. Resistir ao esquecimento, à indiferença, à pressa. Escrever é resistir, porque quem escolhe escrever, ter esse olhar com atenção, dá sentido, nomear o que o mundo ignora. E quem ler dá voz ao silenciado, porque cada leitura é também um gesto de empatia. Então, a literatura, ela realmente muda histórias. Mudou a história da humanidade e muda também as nossas pequenas histórias pessoais. Há sempre um livro que nos encontra no momento certo, que nos faz lembrar por que seguimos, por que sonhamos, por que acreditamos. E talvez seja isso que mesmo diante aí de tantas transformações, a literatura continua sendo o lugar onde a alma sussurra o que o mundo insiste em calar. Autoras como Carolina Maria de Jesus, com o livro Quarto de Despejo, mostraram ao mundo uma realidade que muitos preferiam ignorar. Cada página é uma forma de resistência, porque diz: eu existo, eu penso, eu questiono, eu estou aqui. Então, novamente, escrever é resistir. Muitos outros autores nos lembram também que a literatura é mais do que arte. É resistência, é memória, é empatia. Como Jorge Luiz Borges, que dizia que a literatura é uma das formas da felicidade. E é curioso pensar que, em um tempo dominado por máquinas, o que ainda nos faz felizes são as histórias, não são as respostas automáticas. Ler portanto, um ato de resistência, resistir ao esquecimento, à pressa, ao silêncio imposto por uma sociedade que valoriza mais o ruído do que a escuta. É isso mesmo, uma sociedade que valoriza mais o ruído do que a escuta. Paulo Freire dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E é por isso que toda leitura é também um ato político, porque quando lemos, passamos a enxergar o mundo com mais consciência e o conhecimento nos liberta. Já Ítalo Calvino menciona que a leitura é uma forma de liberdade. Calvino nos lembra que ler é uma forma de libertação. E quando pensamos em inclusão, percebemos que negar o acesso à leitura é, de certa forma, negar a liberdade de alguém. Segundo Mário Vargas Llosa, a literatura nos ensina a desejar um mundo melhor. E é exatamente por isso que a literatura resiste. Essa palavra a gente vai escutar muito, né? Resistência. Porque toda a história que lemos nos convida a imaginar o que poderia ser diferente. Já Virginia Woolf menciona, né, fala
é enfática em dizer que a literatura é o espelho que reflete todas as faces da humanidade. E quando ela inclui vozes diversas, como mulheres, minorias, periferias, ela deixa de ser só arte e se torna um instrumento de inclusão real. Então, a literatura, ela nos ensina a ver, e ver é o primeiro passo para que ocorra a transformação. Mesmo na era da inteligência artificial, da tecnologia, no avanço científico, ainda precisamos das histórias, porque são essas histórias que nos lembram que o mundo é feito de emoções, de memórias e de encontros. A literatura, ela também é inclusão, como eu mencionei anteriormente, porque acolhe todas essas vozes. Quando uma criança se vê representada num livro, ela entende que sua história tem valor. E quando lemos sobre quem é diferente de nós, aprendemos empatia. Então, bibliotecas, clubes de leitura, projetos sociais têm esse poder, transformar a leitura em pertencimento. A tecnologia, ela, quando bem usada, ela também amplia esse acesso, com audiolivros, letras ampliadas, né? Letras para uma fácil leitura, plataformas gratuitas que permitem que todos leiam, independentemente de suas limitações. Isso é inclusão, isso é chamar para dentro e compartilhar conhecimento. E hoje vivemos um tempo em que as máquinas escrevem poemas, criam roteiros e até recomendam livros. E isso nos faz pensar: qual o papel do humano nesse cenário? Né? A inteligência artificial, ela pode ajudar? Claro que pode. Ela amplia todo esse acesso, traduz textos, lê para quem não pode enxergar. Então, mais o que a máquina não faz e que nós não podemos deixar no esquecimento é que a máquina não sente. Ela não sabe o que é um arrepio, uma saudade, uma esperança. Então, mesmo que a tecnologia escreva, a emoção que move a literatura continua sendo exclusivamente humana. Então, hoje, o desafio não é mais o acesso aos livros, né? Hoje, com a internet, nós temos essa disponibilidade, esse acesso fácil. Hoje é o tempo e o interesse, né? A grande questão. Precisamos reinventar a forma de ler, de compartilhar conhecimento. Então, professores, bibliotecários, escritores e leitores, todos eles têm esse papel de reacender o encantamento. A leitura, ela precisa voltar a ser prazer, descoberta e emoção. Podemos usar, por exemplo, podcasts literários? Sim, podemos. Clubes de leitura online, saraus virtuais. Antigamente existia muito sarau, né? No final da tarde, ali para a boquinha da noite, as famílias se juntavam e existia aquele bate-papo, aquela discussão gostosa, como, por exemplo, a gente está fazendo agora nesse momento, discutindo, conversando, trocando conhecimento, né? Então, a tecnologia, ela pode ajudar, ela pode ser ponte e não barreira. A literatura é o que nos torna humanos. É a ponte entre o sentir e o compreender. Então, mesmo com todas as inovações, ainda precisaremos de histórias, porque é nelas que a humanidade se encontra. Talvez um dia a inteligência artificial escreva melhor que nós. Será? Talvez, mas nunca escrever por nós.
porque o que faz a literatura viva é esse coração humano pulsando por trás de cada palavra. E antes de encerrar, eu gostaria muito de deixar o meu agradecimento ao Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, a Cruzeiro do Sul, por este convite e por acreditarem no poder da palavra, da educação, da ciência, porque é assim, quando a literatura, a tecnologia e o conhecimento caminham ali juntos, que a gente transforma o mundo. Muito obrigada. Só que antes eu deixo uma pergunta. E aí, me conta, qual livro fez você resistir? Escreve nos comentários, compartilha com a gente. Eu vou responder essa pergunta. Um livro que me fez resistir foi, e é um dos livros, né? Vários livros foram muito importantes na minha trajetória até o momento, mas vou falar especialmente de um. Foi um livro que eu tive acesso inicialmente na minha infância, depois eu reli em outro momento, que foi na adolescência, e agora na minha adultice, né, na vida adulta, também fiz outra leitura, e todas as vezes que eu releio, que eu revejo algo, é muito interessante, porque a visão muda, sempre pego algo novo, né? E esse livro, ele é um livro pequeno, curto, você pega para ler em uma tarde, você consegue fazer a leitura. Esse livro, ele fala sobre empatia, curiosidade, essência e esse olhar sensível para a vida. Ele fala também de amor, responsabilidade de um jeito poético, e é uma escolha que toca qualquer público, como eu mencionei, né? Na minha infância, na minha adolescência, reli agora na idade adulta. Então, o livro que me fez resistir foi O Pequeno Príncipe, porque ele me fez lembrar por que escolhi a ciência, a escrita e o cuidado. Esse livro, ele me fez enxergar e me faz ainda, né, visualizar o essencial, que muitas vezes é invisível aos olhos. Então, a escrita nos mantém humanos, a tecnologia é ferramenta, não substituta. E eu peço mais uma vez aí, que histórias você quer deixar no mundo? Compartilha com a gente qual livro que fez você resistir. Aqui estão os meus contatos para maiores esclarecimentos. Muito obrigada.